Olá, segundo Ano Betel, nós estamos trabalhando com vocês a questão da independência dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas. Então, olha só, quais foram os pontos explorados hoje? A gente falou um pouquinho sobre quem eram esses colonos. Então, primeira coisa, quem eram os colonos? Eles tinham três características. Eles eram brancos, eles eram anglo-saxões, ou seja, tinham origem inglesa. Não se incluem aí gauleses, irlandeses e outras coisas mais de dentro da própria Inglaterra. Eles eram anglo-saxões, dispensando, portanto, os celtas. E, finalmente, eles eram protestantes. Daí vem a designação que alguns historiadores apontam para eles de WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Essa designação revela algumas coisas imbricadas no comportamento deles. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é um conceito calvinista. Você lembra do que é o calvinismo? Da reforma protestante. Esse conceito de predestinação, de soberania divina, de escolha de Deus para a vida do homem. Então, os americanos, quando eles começam a construir os Estados Unidos, estes tais WASPs, eles se consideram predestinados a construir uma grande nação. E eles acreditam que todas as suas ações serão sempre abençoadas, contarão sempre com a bênção, com a unção do próprio Deus. Então, na verdade, eles não estão construindo um país, eles estão fazendo a obra de Deus. Esse é o primeiro conceito que é muito importante você ter em mente. Ok? Então, por exemplo, o combate ao índio, a expulsão dos mexicanos lá na chamada Marcha para o Oeste, depois da independência, o imperialismo americano no século XIX, a ideia de construção do Gran Caribe, ok? A participação dos americanos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, tudo isso vai ser reflexo desta visão de uma nação predestinada a coisas grandes, a um nível superior, a uma outra escala no mundo dos mortais. A segunda característica interessante é a ideia de self-made man. O que vem a ser esse tal self-made man? É o homem que se construiu sozinho. A gente falou na aula passada que os ingleses deixaram os Estados Unidos, deixaram as 13 colônias abandonadas. Não investiam, não protegiam, não colocaram nenhuma estrutura de governo. Então eles tiveram que fazer tudo isso sozinhos. Em contrapartida, eles não aceitam que ninguém venha se meter na vida deles. É aquele conceito de pay-per-use. Você paga e você usa. Você constrói, se você constrói é seu, você usa, ninguém mais, é exclusivamente teu. Sobre essa questão da ausência de governo, eu dei até um exemplo ainda há pouco na sala, dos presentes na sala, a questão da segurança. Se não tem governo, quem garante a sua segurança? A sua segurança vai ser protegida, garantida por você mesmo. Por isso você precisa de armas para se defender, para se garantir. Isso explica porque até hoje, 300 anos depois, praticamente 300 anos depois da independência dos Estados Unidos, eles ainda têm muita dificuldade para andarem, para construírem uma visão de vida longe das armas. Todos os americanos, exceto alguns poucos grupos nas grandes cidades, mas a imensa maioria dos americanos concordam em ter sua própria arma. Aliás, isso também explica por que há 4 anos atrás o presidente Trump ganhou as eleições, porque era a plataforma do Partido Democrata na época, a ampliação do Obamacare, que era um plano de saúde público para pessoas de baixa renda, e a restrição ao porte e posse de armas. Então isso era extremamente irritante para eles. Então preste atenção, os 3 pontos. É o homem que se faz a si mesmo, por si mesmo, não depende de ninguém, é o cara que só usa o que ele pode pagar e só permite que alguém use, se puder pagar também, é um cara que não aceita interferência de ninguém, não aceita interferência de governo. Ok? O segundo ponto importante que a gente precisa destacar é o contexto em que começa a acontecer a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. O contexto é o seguinte: aconteceram duas importantes revoluções na Europa. A primeira grande revolução foi na própria Inglaterra. É uma revolução tecnológica e econômica, conhecida na história como
Revolução Industrial. A segunda revolução é uma revolução política de teor filosófico e ideológico, que é a Revolução Francesa. Então, como esses dois episódios acabam interferindo no processo de independência dos Estados Unidos, então chamado de 13 colônias. Seguinte, quando acontece a Revolução Industrial lá na Inglaterra, os colonos das 13 colônias começam a exportar produtos para lá. Que tipo de produtos? Produtos florestais, como madeira, couros e peles. Produtos agrícolas, como trigo, centeio, sorgo, soja, porque os campos da Inglaterra, a agricultura foi praticamente abandonada em função da criação de gado lanjeiro. O que vem a ser o tal, entre parênteses, gado lanjeiro? É ovelha. Então pararam de plantar tudo que se comia para criar ovelha, porque a ovelha dava lã e a lã abastecia a indústria têxtil inglesa. Então os americanos passam a exportar para a Inglaterra alimentos. E também produtos pré-industrializados, como madeira serrada, como pregos, como peles tratadas, tudo isso os americanos começam a enviar para a Inglaterra. E isso de enviarem produtos para a Inglaterra vai ter dois efeitos. De um lado, eles vão se enriquecer muito rapidamente. No século XVIII, a população americana se multiplicou por 7 em apenas um século, mas a riqueza dessa população se multiplicou por mais de 50 em apenas um século. Então isso é um dado fantástico. E a segunda característica é que isso vai despertar a cobiça do governo inglês. O governo inglês vê tantos produtos chegando de lá, então ele imagina, uai, está vindo tanta coisa dali, só pode haver alguma riqueza. Qual é a consequência? Vamos cobrar imposto. O governo é assim mesmo, não pode ver você com nada que quer tomar um pedaço que é seu. Todo governo é igual. Por isso, os chamados hiperliberais ou anarcocapitalistas, eles dizem que todo imposto é um roubo. Ou seja, o governo só existe para roubar você. Aliás, eu quero abrir um parêntese para te explicar uma coisa. Qual é a única função da polícia e da justiça? Combater o crime. Por que o governo tem tanta raiva de traficantes e de assaltantes? Porque o traficante não paga imposto e porque quando o assaltante te rouba e o governo chega depois, tu não tem mais o que pagar para ele. Então o governo quer te proteger do roubo, não é para a tua segurança, é para você guardar o dinheiro para entregar para ele. E quer perseguir o traficante porque o traficante não paga imposto. Então governos são, por natureza, expropriadores. Seguindo então, quando o governo inglês resolve taxar a produção agrícola e pré-industrial americana, isso vai causar uma reação horrível. Foram 3 leis importantes que vão impactar a sociedade americana. Primeiro, a lei do chá. Não é somente sobre o chá que era cobrado. A lei do chá era cobrada sobre todo produto agrícola exportado. Segundo, a lei do selo. A lei do selo era um imposto cobrado sobre todos os produtos gráficos que circulavam nos Estados Unidos. E terceiro, a lei da albergagem. Todo funcionário público inglês, se chegasse na América, tinha direito de se hospedar na casa de qualquer cidadão americano. Ele escolhia em que casa ia ficar e a pessoa era obrigada a dar um quarto, lavar as suas roupas, engraxar os seus sapatos e dar-lhes comida de graça. Lei da albergagem. Então os americanos se revoltam contra essas 3 leis e procuram tomar alguma reação, alguma posição contrária. Para isso são convocados os chamados congressos continentais. Eles chamavam de congresso continental aqueles congressos que reuniam as 13 colônias. Olha a visão que os americanos tinham de si mesmos. Eles achavam que o continente americano se limitava às 13 colônias. Então, o Congresso Continental são as 13 colônias reunidas. Vamos ter 3 congressos. O primeiro congresso, em 1775, eles exigem que o parlamento inglês receba representantes das 13 colônias. Eles acham que não podem pagar impostos, que os seus representantes não discutiram, que os seus representantes não votaram. Ok. O parlamento inglês aceitou, mas não mudou nada, porque tinha um representante por colônia e o parlamento inglês é constituído de 200 deputados. 200 deputados com 13 americanos não mudava nada nas votações.
Segundo congresso, como eles perceberam que não tinham capacidade nenhuma de interferir na produção de leis na Inglaterra, o segundo congresso declara a independência. Isso é 1776, é o famoso 4 de julho, Independence Day, e aí os Estados Unidos rompem com a Inglaterra. E o terceiro congresso é logo que a Guerra de Independência acaba, que é o chamado Congresso Constitucional, quando eles produzem uma Constituição para o seu próprio país. Beleza? Bons estudos. Não deixe de ler o livro, não deixe de olhar os grifos que seu professor postou ali e não deixe, principalmente, de responder aos exercícios e receba com muito carinho o abraço que a professora Adriele está mandando para você aqui desde a coordenação do ensino fundamental. Beijo a todos.